Olá, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Hoje será a última parte da palestra do Mestre Okawa, A Lei da Causa e Efeito. Creio que vocês aprenderam bastante ao longo do tempo com esses trechos de palestra do Mestre Okawa. A gente tem buscado estudar parte a parte das palestras, como bastante conteúdo, a gente vai dividindo pouco a pouco e estudando parte a parte para poder realmente absorver todos os ensinamentos. Hoje a gente vai falar sobre os 3 venenos do coração, que são gana, ira e ignorância. A gente vai ver esses 3 venenos e também os antídotos para esses venenos. Também vamos falar sobre a questão da magia, ou seja, como que a magia tem um grande efeito na nossa vida e como iniciar esse processo de magia também. Antes de assistirmos à palestra do Mestre Okawa, faremos a prática da respiração profunda e também a reflexão do dia de hoje. Vamos lá! Faremos agora a prática da respiração profunda. Deixe a coluna ereta, feche os olhos, mantenha esta postura com a coluna ereta. Lentamente, inspire o ar pelo nariz e preencha o abdômen de ar. Solte o ar pela boca, esvaziando o abdômen. Ao inspirar, conte 1 e ao expirar, conte 2. Inspire novamente 3, expire 4. Mantenha a contagem até o número 10 e retorne ao número 1. Podem continuar.
Podem voltar a respirar normalmente. Sente-se com a coluna ereta, movimente os ombros e o pescoço para tirar a tensão. Fique em posição de prece, pois vou enviar luz antes de iniciar a reflexão. Harmonize a respiração calmamente. 幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の愛の光流れいる、流れいる、流れいる、流れいる、流れいる。Que horas você acordou hoje? Quais os pensamentos que teve desde que acordou até agora? Será que não teve nenhum pensamento incorreto? Será que não agiu de forma incorreta? Não emitiu palavras negativas? Quando algo negativo aparecer no seu coração, é importante descobrir a causa e eliminar essa semente do mal. Reflita serenamente sobre si, desde o momento que acordou até agora.
どうでしょうか。 Como foi a reflexão? わずか5分ぐらいですけれども、 Foram apenas 5 minutos, mas certamente uma luz tênue está saindo por trás de sua cabeça. É a sua aura. Talvez não tenha conseguido eliminar os pensamentos negativos de forma concreta, mas acredito que, à medida que foi olhando para dentro de si, o seu coração foi serenando gradualmente. Certamente sentiu-se mais calmo. Gostaria que prezasse muito este sentimento de tranquilidade. Seria muito bom você conseguir, através desta prática, obter esta tranquilidade a qualquer momento. Se fizer desta prática um hábito, mesmo quando sentir que o seu coração foi fortemente perturbado, será capaz de fazer a reflexão no mesmo instante. Bastam apenas 3 a 5 minutos. Nestes 3 a 5 minutos, olhe calmamente para o seu interior. Pode ser até durante os intervalos do trabalho, pois serão apenas 3 a 5 minutos e ninguém vai perceber. Porém, somente isto vai fazer com que avance para uma grande purificação do seu coração. Hum, 私の説法の第1回の座談会の話、自分としてはあまりうまくなかった、ことを反省にして後だんだんやってきて会場が大きくなり人が多くなり、信者が増えて、教団が世界に広がっていく、流れがあったわけだけども、もう本当に夢は大きく持っても構わないと思うんですが、夢は大きく持っても努力は小刻みに少しずつ前進させていくことですね。自転車乗りのように忘れないこともあるけども、世の中には忘れていくものもたくさんあります。できなくなることだってあります。そういうものの場合は錆落としをしながら努力していくことが大事です。釈尊の教えに、錆は鉄より入れて、鉄を滅ぼすというような言葉がございます。錆っていうのは、鉄ですね。最初は刀だとかね、そしてちゃんと機能する、鉄製品があっても、それが雨ざらしになったり、古くなったりすると錆が出てきますね。刀だって錆びてくる。赤錆が出てきたら刀切れなくなりますよね。だから錆落としなきゃいけない。やっぱりそれを磨いて、錆落としなきゃ使い物にならない。包丁だって使い物にならなくなる。刀だって切れなくなる。だから鉄はその中から錆の材料が出てきて、そしてそのもの自体を使えなくしていくものだということですね。人間の中から出てくる錆とは何であるか。これが簡単に言えば、貪瞋痴という心の三毒ですね。あなたには貪欲、要するに、自分に今の努力、過去の経験や努力、精進に比して、過ぎた欲望を持っていませんかと。貪欲なあなたではありませんか。瞋は怒りですね。あなたはすぐカッとしませんかと。人に自分の間違いやそういう欠点やあるいは失敗を指摘されたらすぐカッと怒ったりしませんか。あるいは好き嫌いがはっきり出てこれ嫌いだダメだとか、あるいはいいとか、あるいは男女の問題でも好きだ嫌いだっていうのがものすごくはっきり出たり、あるいは部下でも好き嫌いが出たり、上司でも好き嫌いが出たり、その好き嫌いが激しく出るっていうのはこの怒りとつながってますので、仁の心とつながってるんで、そういうふうになってませんか。人をちゃんと公平に長所も短所もよく見てたら、やはり程度の差でしか好きないことが多いので、仁の心が強いならちょっとこれも反省されたらいい。だから智は
愚かさですよね。だから仏法真理を教学として本としては読んでいる、話としたら分かる。例えば原因と結果の法則っていう題を出されて、これ1枚、論文答案書くんなら書ける、その時は書ける。しかし答案書いてる時離れて一旦街に出たらもうすぐ忘れてるっていう方はいらっしゃるわけですね。やっぱり努力相応に目は超えてくるし、耳も超えてくるし、いろんなことが分かるようになってくる。だからどんな仕事でもそうですよね。昨日も DVD でちょっと映画見てたんですけど、有名な作家の小説を元にした映画であったり、有名な俳優をいっぱい出して、これだけの俳優出したらこれ相当の傑作にできているかなと思ったら、最後の方見てみたら語るに落ちたりダサくなって終わってしまったなって、こんなもんかねって思いながら、その何が悪いかは指摘できるのいくつもあるんですけども、ただそれを思いながら自分も映画やっぱり制作してるから目がだいぶ厳しくなってきたんだなっていうようなことも分かるようになりました。だからちょっと違う、目が違う。単に映画を見て楽しんでた目と今作ってる人間の目は違うんだな。監督の腕から原作者の内容からあるいは役者の演技まで見てやる。何見てたかっていうと、今僕の彼女は魔法使いの映画作ってるから、今年の前半にあった広瀬すずとか嵐のまん丸い顔してる方ね、あれが出てるラプラスの魔女っていうのをちょっと収納かなんか買ってきてくれたんで見てたんですが、俳優は一流で並べて、原作はベストセラー作家なんですが、どんな魔女だろうと思ってまと見たんだけど、結論見て語るに落ちたりで、これで終わりかっていう、よくもこんなダサく作ったなっていう感じですが、現代的な要素を入れたというだけで魔女でも何でもなかったし、これだけの役者使ってこんな作品に最後になるのかっていうところのオチのところがやっぱり寂しかったですね。それから私がこの人の出た作品で失敗作を見たことがないといった人も出ていたんだけど、いやこの人の作品にしてはこんな下手な演技で最後終わらされるとは、この監督相当の腕だな。要するにいい方でない意味でないですけど、相当の腕だ。こんなにこの人を惨めな死なせ方っていうか演技で終わらせるっていうのはよっぽど下手なんやなっていうのまで分かるようになって、いや映画作ってる人も怖いことだなという自分でも思うようになりました。でもある程度のヒットはした作品だから悪くは言いたくはないですが、立派な俳優が多かったので敵になるといけないから言わないことにしますけど、魔女の研究でもちょっとそんなのを見て下手だなと人のを見て思ったことがございましたので、自分にもそれは向けなきゃいけないとは思いますが、やはり経験値で人は見る目が変わっていくということを知っておいた方がいいと思います。今日は原因と結果の法則という題に即した話をしましたけども、時々は思い出してください。魔法の話をこれからすることも増えるかと思いますが、魔法で一瞬にできてしまうように思うかもしれないけど、その魔法だってね、白魔術が使えるようになるにはその原因があるし、黒魔術になるにも原因があるからね、やっぱり原因結果の法則はそうした魔法や魔術に関してだってやっぱり関係はあるということは知っておいていただきたいと思います。今日の話としては以上です。ありがとうございました。大川隆法先生、誠にありがとうございました。Como foi a palestra do Mestre Okawa, farei agora algumas explicações. Nessa palestra, nesse trecho que a gente assistiu, o mestre comenta que é importante você pensar grande, você ter um sonho, ter um ideal,
Mas para chegar nesse ideal do longo prazo, você deve avançar passo a passo. Você, por exemplo, quer ler todos os livros do Mestre Okawa. É importante você ter esse sonho, essa meta, mas você deve evoluir página a página, todo dia um pouco. Você quer ser independente financeiramente, você deve ter esse ideal, realmente conseguir acumular uma grande quantidade de dinheiro, milhões, enfim, mas você deve trabalhar todo dia, toda semana, todo mês no seu orçamento para você conseguir chegar nessa meta, conseguir concretizar essa meta. E sobre as habilidades, isso é algo importante também. Uma habilidade é algo que a gente deve treinar continuamente. Dentro dessa palestra da Lei da Causa e Efeito, a gente viu várias e várias vezes o mestre falando sobre continuidade ou consistência. Ser consistente no que fazemos. Nunca parar. Por quê? Quando você para de fazer algo, essa habilidade ela vai sendo perdida. Por exemplo, andar de bicicleta. Se a gente para de andar de bicicleta por um longo período de tempo, pode ser que depois de voltar a andar a gente consiga recuperar ou relembrar, mas com mais dificuldade. A gente deve sempre estar treinando as nossas habilidades. Habilidades são muito importantes de você treinar. A leitura é uma habilidade muito importante, você sempre deve estar lendo os livros, sempre treinando o seu cérebro. Treinar o cérebro é muito importante, treinar o corpo físico é muito importante também, você continuar com as caminhadas, a musculação, enfim, os exercícios que você gosta de fazer, a vida toda. Em algumas semanas atrás a gente viu aquele exemplo do tio do Mestre Okawa que tinha 95 anos e andava 6 km por dia, 10 mil passos. Por que ele tinha essa força toda mesmo com 95 anos? Porque ele nunca parou. O segredo dele foi a consistência, a continuidade. E a nossa alma deve ser treinada também. Você deve praticar e ter uma disciplina espiritual. A recitação do Sutra, Dharma, do Correto Coração, a leitura dos livros do Mestre Okawa, a prática de reflexão, a prática de meditação que a gente faz aqui nas nossas lives no YouTube, você deve sempre praticar isso. Consistência é muito importante. A prática de doação também é importante. Falando de treino da alma, você continuamente treinar a sua alma é muito importante. Você disciplinar a sua alma continuamente é muito importante também. A prática de doação é uma forma de disciplina. Você se desapega de algo material, que é importante para você, em prol do espiritual. E isso acumula virtude e gera o desapego também. Essa virtude acumulada, esse desapego, você consegue levar para o outro mundo. Então, a prática de disciplina é uma prática muito importante também. Sempre no começo do mês, separar qual montante que eu vou usar, que vai ser doado, fazer uma doação para a Rap Science, adquirir um livro, fazer um seminário. Essa prática de doação é muito importante. Inclusive, o Templo Local de Jundiaí tem um grupo de plantadores da felicidade. Inclusive, muito obrigado a todos pelas doações, parabéns pelas doações realizadas. É graças às doações de vocês que a gente consegue dar continuidade. Parabéns a todos do grupo. Quem quiser se inscrever no grupo também, é só mandar uma mensagem para a gente. Tem aqui na descrição do vídeo um link para o meu WhatsApp. Caso você tenha interesse, pode mandar mensagem para mim. Você recebe todo mês uma carta com as novidades do mundo todo que são exclusivas para esse grupo dos plantadores. Então, a prática de doação constante ela é um ótimo treino para a alma também. Dentro dessa palestra tem um exemplo do Buda Shakyamuni. É uma frase de Buda Shakyamuni. Ele diz: a ferrugem corrói o próprio ferro do qual se originou e o destrói. A ferrugem ela é originada do ferro e mesmo sendo originada dele, acaba destruindo ele. É um koan. Koan no budismo é uma frase para você pensar profundamente. Porque como que algo que sai do próprio material acaba consumindo ele ou destruindo ele? Essa é
A gente pode fazer uma introspecção em relação a essa frase. Um exemplo disso é uma faca, por exemplo. Se a gente não polir uma faca, se a gente não afiar ela, vai acabar enferrujando. As nossas habilidades enferrujam e se a gente não treinar constantemente, a gente acaba enferrujando também. No caso, o que corrói o ferro é a ferrugem. Mas o que será que corrói o ser humano? O que corrói a mente humana? O que corrói a mente humana são os 3 venenos do coração. No livro Renascimento de Buda, o Mestre Okawa fala sobre os 3 venenos do coração. Em vários livros ele fala sobre esses 3 venenos. Ela é uma reflexão bastante famosa. Quem tiver mais interesse pode ler o livro Essência de Buda. Vamos falar sobre cada um desses venenos para a gente poder identificar se os nossos padrões de pensamentos contêm os venenos do coração. Caso encontre um padrão de pensamento que tenha esse veneno do coração, você pode eliminar esse veneno do coração através da reflexão. Essa é uma prática muito importante também de ser feita, a prática da reflexão. O primeiro veneno do coração é a gana. O que é a gana? É você ter um desejo exagerado. Será que a gente está tendo um desejo de, por exemplo, reconhecimento exagerado? Será que eu quero demais que as pessoas me elogiem? Será que eu estou exagerando em algo na minha vida? Será que eu estou sendo ganancioso, por exemplo, no trabalho? Será que eu estou buscando tanto dinheiro, que eu estou esquecendo alguns valores na minha vida, como, por exemplo, a saúde, a família, o descanso? Quando a gente é ganancioso, a gente começa a perder a noção do que a gente está fazendo e nunca dá certo. É uma frase que eu sempre comento, que é colocar a carroça na frente dos bois. Isso é ganância. Você acaba saindo do racional, exagerando a ponto de acabar se destruindo. E a ganância ela é muito perigosa. O trabalho foi um exemplo disso. Um outro exemplo que a gente sempre vê é no mundo dos investimentos, por exemplo. A gente vê várias pessoas que fazem investimentos que na verdade são especulações. Acha que a bolsa de valores vai subir muito, aí coloca todo o dinheiro numa ação, perde tudo. Isso é gana. A gente precisa ter um bom controle emocional e progredir passo a passo. Nessa palestra, a Lei da Causa e Efeito, várias e várias vezes a gente viu esse ensinamento de você progredir passo a passo. Você tem um sonho, você tem um ideal, trabalhe ele todo dia. Tenha a consciência de abastança. Seja feliz com o que você tem hoje, com tudo que você tem agora. Fique feliz, reconheça as suas bênçãos e continue sempre trabalhando. Esse é o contrário da gana, o contrário da ganância. O segundo veneno é a ira. A ira pode ser resumida como se irritar facilmente. Hora ou outra, todo mundo se irrita. Não tem jeito, a gente não é santo, a gente acaba se irritando de vez em quando. Mas uma pessoa que ela é constantemente irada, ela está tomando um veneno, que é o veneno da ira. Geralmente a gente fica também irado quando nós temos uma preferência pessoal muito forte. O que seria isso? Nos relacionamentos seria eu ter um gosto, não gosto. Eu amo essas pessoas, eu odeio essas pessoas. Eu só escuto o que me agrada e tudo que não me agrada eu rejeito. Ou tudo ao que é contra o que eu penso eu acabo rejeitando. Isso está muito conectado com a ira. Se a gente ama um determinado número de pessoas e odeia outras pessoas, a gente deve praticar como antídoto o ensinamento da zona cinza. O que é a zona cinza? Existem os dois extremos nas cores, o preto e o branco. Esses são extremos. A zona cinza é uma região entre o preto e o branco. Essa pessoa, eu posso considerar ela minha inimiga. Isso é um extremo. Mas ela não é minha amiga. Esse é outro extremo. Mas será que ela também não é um ser humano?
Será que ela é um companheiro de trabalho? Ou uma pessoa que também está se esforçando, se aprimorando espiritualmente aqui no plano físico? Será que ela também não tem qualidades? Isso você começa a construir a zona cinza, na qual você não vai para nenhum extremo. E quando você pratica esse ensinamento da zona cinza, a ira começa a diminuir. Esse é um ensinamento muito, muito importante. A gente colocar o gosto, não gosto ou já odiar tudo numa pessoa, infelizmente é algo que vai trazer a ira à tona e a ira acaba sendo um veneno. Ao invés de a gente culpar, condenar as pessoas, ter a mente aberta, praticar a zona cinza, enxergar as pessoas como um todo. O fulano ele tem qualidades e tem defeitos. Eu também tenho defeitos e tenho qualidades. Será que eu não estou vendo só um defeito do fulano? Será que ele também não tem boas características? Você pode praticar essa questão da zona cinza. Você não precisa ser inimigo dos outros e nem ser o melhor amigo dos outros também. Você pode ter um relacionamento que tem uma distância apropriada, uma distância respeitosa, em que ninguém se machuque. Essa é uma excelente maneira para você combater a ira. No livro As Leis de Aço, o Mestre Okawa comenta também uma frase que eu vou ler aqui para vocês, que ela é bastante interessante. Ele diz o seguinte: se você observar os outros atentamente com um olhar imparcial, perceberá que não é tão diferente deles, e as qualidades e os defeitos das pessoas não passam de características iguais em intensidades diferentes. Olhar imparcial, você não olhar só os defeitos das outras pessoas, mas buscar compreender as outras pessoas e analisar as pessoas como um todo. Pode ser que eu não goste da maneira de pensar de alguma pessoa, pode ser que até mesmo eu não goste de determinada pessoa. Mas essa pessoa que eu não gosto, ela tem qualidades. Pode ser que o filho, filha, mãe, primo dela goste dela. E ela tenha qualidades também. Quando você enxerga as pessoas como um todo e busca a zona cinza, a raiva começa a diminuir. Na questão da compreensão também, existiu o Abraham Lincoln, que foi um dos maiores professores na questão da compreensão. O Abraham Lincoln foi presidente dos Estados Unidos durante a Guerra de Secessão. E ele tinha uma frase que era a maneira dele de lidar com pessoas. A frase era a seguinte: sem maldade com ninguém, com bondade para todos. É muito, muito difícil viver com base nessa verdade. Mas se você quiser diminuir a sua ira, é necessário que você pratique isso. Buscar compreender as outras pessoas, se colocar no lugar do outro. Será que se eu tivesse nascido na mesma família, com o mesmo cérebro, com a mesma educação que essa pessoa, será que eu iria agir de maneira diferente? Ou será que eu ia ter o mesmo comportamento? Se eu tivesse nascido no mesmo país que o fulano, na mesma cultura que ele, será que eu ia agir diferente? Isso é se colocar no lugar do outro. É a busca da compreensão e não dos extremos. O maior beneficiado disso tudo é você próprio. É uma prática difícil, porém necessária quando você quer ter tranquilidade, paz mental e viver livre de raiva, livre de ira. Esqueça que as pessoas vão mudar. Quando o fulano mudar, aí eu vou ser calmo. Isso sempre dá errado. Busque primeiro você mudar. Mude a sua maneira de pensar, que é dessa maneira que você vai conseguir ter uma vida melhor. O terceiro veneno do coração é a ignorância. A ignorância é você não conhecer o ensinamento ou não praticar o ensinamento. Pode ser que mesmo lendo os ensinamentos, você não pratique eles. Eu duvido que vocês não pratiquem. É claro que vocês praticam. Mas no caso da ignorância, seria não praticar o ensinamento ou até mesmo não ler e não conhecer a verdade. Vamos dizer que a gente fique irado. Se a gente vai praticar um ensinamento, no momento da ira, a gente identifica, peraí,
eu estou irado, preciso resolver isso, preciso tomar alguma medida para conseguir resolver essa ira. E é nesse momento que você consegue controlar ela, e essa é a prática do ensinamento. Ignorância é você não conhecer o ensinamento, ou até mesmo nem saber que ira é errado. Assim como, antes de conhecer o ensinamento do mestre, eu não sabia que inveja era algo errado e que fazia mal. Mas é algo errado, a gente sabe conhecendo os livros do mestre Okawa. Tem uma frase do Jin Rohn que é: o que você não sabe, um dia pode te machucar. O que você não sabe, um dia pode te machucar. É importante conhecer. Se a gente, por exemplo, não sabe que a ira faz mal, eu não sabia que a ira faz mal. Isso pode te machucar um dia. Pode, por exemplo, desenvolver gastrite, problemas no estômago, enfim. Por isso, estude, pratique os ensinamentos. Esses foram os 3 venenos do coração: gana, ira e ignorância. Tenham sempre em mente esses 3 venenos e busque combatê-los diariamente. Por último, na palestra de hoje, a gente viu a questão da magia. Quem tiver mais interesse, tem o filme A Última Feiticeira do Amor. Nesse filme, o mestre Okawa mostra a questão da magia. A magia realmente existe. A magia é você transformar algo. Existe a magia do amor. Essa transformação rápida pode acontecer através da magia. Os fenômenos místicos, os milagres, eles realmente acontecem. Mas mesmo a magia, ela precisa ter uma causa para ter um efeito. Não adianta ficar esperando uma magia acontecer. É importante entrar em ação para gerar uma causa para que a magia aconteça. Até mesmo a magia precisa ter uma causa. Por isso, a gente deve se esforçar, acreditar na magia e continuar trabalhando, estudando e controlando a nossa mente. Falamos hoje sobre os venenos do coração e também sobre a magia. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A partir da próxima semana a gente vai aprender com outra palestra do mestre Okawa, então fiquem aqui com a nossa programação. Lembrando novamente, quem tem interesse em participar do grupo do Plantio da Felicidade mensal e ajudar o templo local de Jundiaí, envie uma mensagem aqui no link da descrição, que é o meu WhatsApp, que eu converso com você. Agradeço pela atenção até aqui, um abraço e até mais.